Divisão pode assustar, mas você já viu uma divisão com número decimal dividido por uma fração? Ficou perdido, não sabe como fazer? Vem aqui comigo que eu vou te explicar agora. E o melhor, vou te explicar de duas maneiras diferentes. Sim, se eu tenho um número decimal dividido por uma fração, a gente pode fazer de duas maneiras diferentes. Sim, eu não tenho número decimal de cá? Então, se eu transformo isso aqui em número decimal, eu tenho um decimal dividido por um decimal. E também posso fazer o quê? Se aqui eu tenho uma fração, eu transformo de cá em fração. E eu vou fazer das duas maneiras, porque eu quero saber de você qual você prefere. Vamos começar fazendo aqui, então, a multiplicação de frações. Eu tenho 1,5. Como que a gente transforma 1,5 em fração? Você vai pegar um número todo que você tem sem a vírgula. Então, se eu tirar a vírgula aqui, fica 15. Então, ó, 15. Aqui embaixo vai ser sempre 10, 100, 1000, 10 mil e por aí vai. Então, eu já vou colocar um aqui, porque então, 10, 100, 1000 sempre começa com 1. Para saber a quantidade de zeros que eu vou precisar colocar aqui, é só olhar a quantidade de casas decimais. Eu não tenho só um número à direita da vírgula, então só tem uma casa decimal. Então, é só um zero. Tá aqui, 15 décimos. Isso aqui agora, ó, dividido por 1/5. Como que a gente faz divisão de frações? Eu gosto de colocar a divisão de fração da seguinte maneira, ó, são os 3 passos. Cada parte aqui a gente faz uma coisinha, ó. Esse primeiro, com o sinal e com a outra fração, que aí não tem erro. Então, a primeira fração a gente conserva. Então, conserva a primeira, o sinal de divisão vira multiplicação e a segunda fração, que tá o segredo, a gente vai inverter. E a gente inverte a segunda. Então, o 5 estava aqui embaixo, ele vai lá para cima. O 1 tá em cima, vem aqui para baixo. Então, vamos lá. Então, eu tenho 15 décimos vezes 5 sobre 1. O que a gente vai fazer? Do jeito que tá aqui, a gente pode multiplicar, ó. Multiplica os dois de cima, multiplica os dois aqui de baixo. Então, o que vai ficar? 15 vezes 5, a gente vai lá no cantinho e faz, tá? Então, opa, apareceu, né? 15 vezes 5, 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 1, 5, mais 2, 7, 75. Então, aqui, ó, vai ficar o quê? 75, 10 vezes 1, 10. Tanto 75 como 10, dá para dividir por quanto? Dá para simplificar? Por 5. Mas, Michelle, você acabou de multiplicar por 5, vai dividir? Sim, a gente vai simplificar. Então, fração, a gente tem que simplificar. Então, 75 dividido por 5, a gente volta para o 15. 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, o resultado aqui, ó, 15 meios. Não dá para simplificar mais, tá? Porque o 2 é par, só vai dividir por 2 e o 15 não divide. Então, resultado em forma de fração, 15 sobre 2, 15 meios. Agora, vamos fazer em número decimal. Eu tenho 1,5 aqui, então tá aqui, 1,5, e a gente vai dividir por 1/5. O que é 1/5 em número decimal? Para descobrir quanto vai ser 1/5 em decimal, a gente vem aqui embaixo, ó, e faz 1 dividido por 5. O número vezes 5 chega mais próximo de 1 é o 0. 0 vezes 5, 0. Faz subtração. Sobrou o resto, coloca vírgula e um 0 aqui. Agora, 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Então, vai dar o quê? 0,2. Então, no lugar de 1/5, a gente coloca 0,2. Para fazer divisão com números decimais, primeira coisa, igualar as casas decimais. Então, antes de colocar o número aqui, ó, na chave para fazer a divisão, a gente precisa organizar. A gente precisa igualar as casas decimais, tá? Então, lembra que eu falei de casa decimal, né? São os números que estão à direita da vírgula. Então, minha vírgula tá aqui, eu tenho um número depois da vírgula. Aqui eu também tenho um número depois da vírgula. Casas decimais igualadas, a gente vai tirar as vírgulas. O que ficou de cá? 15. De cá, ficou 2. Olha que interessante. Olha a fração que eu tinha encontrado aqui. 15 sobre 2, que é o mesmo que 15 dividido por 2. Olha a divisão que eu estou fazendo aqui. 15 dividido por 2. Então, se você quiser essa resposta em número decimal, ó, nem precisaria ter feito isso. Era só ter feito a divisão aqui. Mas vamos lá, tá? Então, continuando aqui pela decimal, se a gente não tivesse feito de fração, né? A gente estaria fazendo só essa daqui.
Então, qual número vezes 2 chega próximo de 15? Eu tenho 7 vezes 2, que é 14. 15 menos 14, sobra 1. Sobrou 1, não tem mais número para descer. A gente avisa, completa com 0 para continuar a divisão. Então, agora eu tenho que 5 vezes 2 é 10. 10 menos 10 é 0. Então, a resposta aqui, ó, em número decimal, tá aqui, ó. Vou ter que colocar aqui de novo, 7,5. Então, ó, tem duas maneiras diferentes de você resolver a mesma questão. Então, se tem fração dividido por número decimal, ou você vai transformar os dois em fração, ou transformar os dois em número decimal. Um detalhe. Se aqui, por exemplo, fosse 1/3, e aí você vai fazer a divisão de 1 por 3, tá? Vai dar 0,333. Então, é uma dízima periódica, então não é interessante você fazer dessa maneira, tá? Aqui, se o número der um decimal exato, ok. Se der número infinito aí, dízima periódica, opte por fazer em forma de fração, tá bom? Então, essa aqui foi a nossa dica de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, ó, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Te espero na próxima aula. Um super beijo e tchau!